Como fiz 55 mil reais de lucro com a minha agência sem vender, né, mais o meu salário, que se você está curioso é de 8.200 reais, então realmente foi um pouquinho mais isso daqui, tá? E, novamente, sem entrar em nenhuma ligação de venda, tá bom? Se você tiver uma agência e não for burro e tiver o seu sistema de dopamina totalmente destruído, já tá querendo pular pro próximo vídeo, ou tá querendo ver o print da minha conta bancária e do... Você vai ficar até o final, tá bom? Então, vamos lá. Por quê? Eu não tô aqui pra te vender nada. Eu não vou te ensinar a subir uma campanha aqui, coisa básica. Você tem 1 milhão de vídeos no YouTube pra aprender a fazer essa porra, tá? O que eu quero compartilhar é realmente o bagulho que tá mudando a minha vida, tá ligado? Que tá mudando o meu jogo, que alguns meses atrás eu percebi esses conceitos e eu falei, caralho, mano, tá aqui. Tava aqui o tempo todo, era só eu fazer isso. Fiz isso, bum. Mais de 50 mil reais de lucro no mês passado. Esse mês a gente vai passar de 55 mil reais. E isso mais o meu salário, tá? Isso daí é realmente o lucro da empresa, sem considerar o meu salário, né? Então vamos lá. Tudo isso daqui vai ser sem eu precisar vender para cliente, tá bom? Lembrando, a gente tem uma agência de tráfego, né? Sem ter que vender, com uma facilidade de entrega gigantesca. Tipo, a Caco vai conseguir subir suas campanhas, tá ligado? Vai conseguir atender seus clientes. E cobrando 3 mil por cliente, que não é muito, mas lembrando, a gente quer que qualquer pessoa consiga subir nossa campanha, né? Que a Caco consiga subir, a gente não vai cobrar 60 mil reais, mas 3 mil por cliente eu acredito que seja bom preço para esse tipo de modelo, tá bom? Lembrando, eu não sou o pica das galáxias, tá bom? Eu só tô querendo mostrar um negócio que tá funcionando para mim e que talvez funcione para você também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro conceito, simplicidade e escala. E eu levei isso daí ao extremo. Eu falei, mano, a simplicidade é o caminho. Então, como assim, né? A gente tem o primeiro nível, que é basicamente o cara que ele atende 10 clientes, faz tráfego pago para esses 10 clientes, né? Um serviço, eu tô cagando e andando porque você oferece. Isso aqui serve para todo mundo, tá bom? Você faz tráfego pago, oferece inteligência artificial, o que seja, não importa, tá? Tudo de nicho diferente. Né? Então o cara atende 2 clínicas, um restaurante, não sei o quê. Cada dia todo cliente que vem, né, ele aceita. É dinheiro, então foda-se. Né? Então o que acontece? Primeiro, resultados inconsistentes porque cada cliente é diferente, tá ligado? Então, se você sabe fazer o seu serviço para clínica, não significa que você saiba fazer o seu serviço para restaurante, tá ligado? Serviço ruim para e bom para outro, que significa churn alto. Então, churn é basicamente a porcentagem de pessoas que deixam de te pagar mês a mês, né? Lembrando que o que a gente quer é que o cliente entre e fique com a gente para sempre, né? Pagando todo mês, né? Caos operacional, clientes são personalizados. Então, como cada cliente é diferente, cada vez você tem que aprender como esse nicho funciona, como esse tipo de cliente funciona, ninguém sabe fazer porra nenhuma, né? Então você acaba se encontrando vendo vídeo no YouTube de como fazer tráfego para pizzarias, porque você não sabe fazer, porque você nunca pegou, mas você atende essa porra desse cliente que chegou porque você quer ganhar o dinheiro, né? Que é fair enough, né? Então, enfim, próximo é a Maria. A Maria, ela já entendeu que ela precisa dar uma nichada, né? Que ela precisa atender todos do mesmo nicho. Então ela já consegue atender 20 clientes, tudo no mesmo nicho. E por que ela tá com essa cara assim? É muito simples. Porque cada cliente roda uma oferta totalmente diferente, né? Então, mesmo que ela tá atendendo, por exemplo, sei lá, 20 pizzarias. Cada pizzaria vende combo diferente, tá ligado? Cada cliente roda criativos personalizados diferentes. Então, comunicação e onboarding é um caos. Por quê? Porque é necessário muito do cliente. Como cada cliente tem uma oferta, como cada cliente tem os seus criativos, você precisa mandar os scripts pro cliente gravar essa porra, tá ligado? Ele precisa gravar, que isso daí já é do caralho, né? Ele precisa gravar um bom criativo, porque tem cliente, cara, tu manda os criativos que ele precisa gravar, ele grava umas desgraça horrível, não funciona. Você tem que discutir a oferta com esse maluco, né? Que às vezes o cara quer rodar um negócio que não vai funcionar, né? Bom, isso daí acontece pra caralho, né? Ele quer rodar uma bosta de oferta e fala, cara, isso aqui não vai funcionar. Ele te obriga a rodar, você roda, não funciona, depois é culpa sua, né? E, no geral, né, a Maria tá ficando doida porque os clientes não gravam bons criativos e pedem modificações toda hora. Então o cliente não grava um negócio legal, não faz o que você quer, não roda a oferta que você quer e no final você sobe a campanha, não funciona, o cara pede reunião, pede para modificar, enche o seu saco e você fica maluco, né? Então, o que eu fiz, basicamente, para tentar resolver isso daí, né? Muito simples. Todo mundo roda a mesma oferta validada e se não quiser, vai tomar no cu. Então, basicamente, cara, quando o cliente vem trabalhar comigo, eu chego e falo, olha, mano, a gente vai rodar esta oferta, exatamente esta oferta daqui, com esse preço, com esses entregáveis. Beleza? Beleza. Se não quiser, então vai com outra agência lá. Foda-se. Entendeu? Então, obviamente, você acaba perdendo aqui alguns clientes, mas pra mim compensou demais, né? Eu vou te explicar o porquê mais à frente disso daqui. Então, todo mundo começa uma oferta, tá? Todo mundo roda os meus criativos. O cara tá legal com isso daí? Show. Não tá? Vai tomar no cu de novo. Né? Então, alguns clientes, eles gostam de ter esse branding e que tá tudo na cor deles e os caralho é quatro. Eu não. Eu chego e falo, olha, cara, eu tenho criativos que eu já rodei com dezenas dos meus clientes. Eu sei que funciona, eu vou rodar esses daí. Tá legal com você? Não. Então você não trabalha comigo. Tchau, abraço.
ligado? Porque eu não vou ficar esperando 2 semanas pro cara gravar o criativo, vai gravar tudo errado ainda, depois eu tenho que editar esse criativo, né? E depois eu tenho que subir. E se der errado, eu tenho que pedir pra ele gravar mais criativos, fora a parte que eu tenho que scriptar os criativos, fazer todo... Esquece, cara. Ou você roda com meus criativos ou eu não rodo. E tudo na minha página, facilidade de onboarding. Então, às vezes o cliente tem a página bloqueada, às vezes tem um monte de BO, às vezes a página do cliente é horrível e mata a conversão. Então eu já rodo tudo na minha página, o cliente só sabe para onde que ele está indo quando ele já chega no WhatsApp. Tá? Isso daqui ele não é aplicável em todos os nichos, né? Tem nicho e serviços que você faz que não vai funcionar isso daqui, mas eu estou fazendo e é uma maravilha, cara. Então, todo mundo roda a mesma oferta, todo mundo roda os meus criativos e todo mundo roda nas minhas páginas, né? Não na página do cliente, tá? E quais são os benefícios principais que eu notei fazendo isso daqui, tá ligado? Primeiro deles, tá? É que você roda oferta e criativo validado. Então você nunca vai rodar um bagulho que não vai funcionar. Eu sei que quando eu ativo o cliente, cara, os anúncios é a última coisa que eu tenho que me preocupar, porque eu sei que isso daí funciona. Por quê? Porque eu sempre rodo a mesma coisa, né? Então já tá super otimizado. Certo? Você consegue subir campanha em 2 dias porque ninguém precisa gravar nada. Você já tem todos os criativos, você já tem a página configurada, você já tem tudo. É literalmente uma ligação de, tipo assim, 30 minutos, fazendo algumas perguntas, dando acesso ao Facebook lá e já era, né? Você não precisa criar textos novos, então você faz texto, cara, de uma oferta, o prompt do agente, os caralho a quatro, tipo assim, você faz uma vez, isso daí serve para todo mundo durante longos períodos de tempo, né? E o novo criativo serve para 30 clientes, né? Então antes, a Maria, por exemplo, ela tem 20 clientes. A cada 2 semanas ela precisa subir criativo, a cada 2 semanas ela precisa de 20 criativos diferentes. Mesmo se eles forem parecidos, cara, continua sendo 20 criativos diferentes. Você tem que personalizar a oferta, o preço, a imagem, os caralho a quatro. Eu não, eu faço criativo que serve para todo mundo, literalmente. Então eu posso realmente tentar fazer um criativo de altíssima qualidade, certo? Porque eu sei que esse criativo ele vai servir para todo mundo, não só para 1, 2 clientes, certo? Então, mas o principal, né? O loop de feedback aumenta exponencialmente. Então, que porra que é essa, né? Que é loop de feedback? É basicamente o seguinte: toda vez que a gente tem cliente, tá? Numa agência normal, o que acontece? A gente dá um input. Então, o que é input? Vamos supor que seria criativo novo, ou uma copy nova, ou uma oferta nova, o que quer que seja. Depois da gente dar esse criativo novo, né, a gente recebe o feedback. O que é esse feedback? O resultado. Deu bom? Deu ruim? Né? E dependendo do resultado, a gente faz essa melhoria ou não. Né? Então, se eu troco uma coisa no sistema e o resultado piora, então eu tiro. Né? Se o resultado dá bom, então eu coloco de novo. E eu faço isso com todos os clientes. Né? Então, ao longo dos meses, a gente vai ter basicamente algo parecido a isso. Eu tenho vários mini inputs, certo? Com mini feedbacks, né, que vão dar pequenas melhorias em cada cliente. Então, cada vez daqui é um cliente que eu vou dando diferentes inputs para ver se melhora ou piora. Né? No meu caso, como que eu faço? Eu tenho input, só que como esse input ele serve para todo mundo, o meu feedback ele é extremamente rápido e voluminoso. Né? Nossa, voluminoso ficou estranho, hein? Enfim, foi mal. Falo português há muito tempo. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu jogo criativo. Como ele serve para 30 clientes, cara, em 2 dias eu tenho feedback se esse criativo funciona ou não. Se eu mudo alguma coisa no prompt do meu agente, por exemplo, ou se eu mudo qualquer parada no sistema, eu implemento em 30 clientes ao mesmo tempo, cara, o meu feedback é em 1, 2 dias eu tenho centenas de conversas para analisar e para ver como que eu posso melhorar o sistema. Em outras palavras, como é que isso daí se traduz? Que eu posso ser medíocre no que eu estou fazendo, porém, como cada pequena melhoria que eu faço soma para todos os clientes, no longo prazo, o meu serviço ele acaba sendo melhor do que de todo mundo. O que significa? Tipo assim, cara, eu posso melhorar. Você pode melhorar cada dos seus clientes, tipo assim, 20%, tá ligado? Só que tu precisa fazer esses 20% em todos os clientes. Se eu melhorar 1%, ele já afeta os outros 30 clientes que eu tenho, porque é tudo a mesma merda, tudo a mesma coisa, né? Então eu posso melhorar de forma medíocre, pouquinho em pouquinho, porque como é tudo sempre a mesma coisa, cada pequena melhora serve para todos os clientes, não só para alguns de forma específica. Né? Agora, como que a gente chega na parte de vender sem vender? Então, por que eu expliquei toda essa parada aqui de simplicidade? Porque eu só estou conseguindo vender sem vender por causa desse sistema. Por quê? Como que funciona? Quando você simplifica a operação, um assistente virtual qualquer pode subir uma campanha. Então é o que eu estava te falando, né? O macaco consegue subir as minhas campanhas. Por quê? Porque literalmente são as mesmas KPIs, os mesmos criativos, é tudo exatamente igual. Ou seja, você paga o preço de assistente em vez de preço de gestor de tráfego. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês uma planilha que eu tenho.
Então, eu tenho essa planilha aqui, vamos olhar aqui essa parte de Add Data. Basicamente, aqui estão todos os clientes, tudo que eles estão gastando, né? E o custo por lead, que para mim é o principal, né? Então, eu literalmente não preciso fazer nada, eu só preciso olhar quais estão em vermelho, né? Então, eu filtro aqui por dias, né? Eu olho quais estão nos vermelhos, então, por exemplo, esses daqui dois estão em vermelhos, e literalmente, cara, uma assistente virtual vai pegar e vai subir os próximos criativos na fila. Ela não precisa nem pensar em qual criativo que é, porque já tem uma fila de criativos, né? E vai por ordem. Então, se ela já subiu os 10 primeiros, então os próximos dois que ela vai subir vai ser o 11º e o 12º. E já era. E eu só preciso olhar isso daqui. Então eu não preciso olhar ninguém, eu só preciso olhar os que estão em vermelhos aqui, que eu sei que é os que eu tenho que subir os próximos criativos, né? No caso, a assistente virtual não precisa fazer porra nenhuma. Né, então, novamente, voltando, e não só isso, né? Aí ela pode criar a maioria dos textos e documentos, porque é sempre a mesma coisa. Então, vou mostrar aqui para vocês também. Esse daqui é literalmente fluxo de criação de documentos. Então, o que eu faço? Como é sempre a mesma coisa, tá? A gente tem um formulário aqui. Não, minto, não é um formulário, isso aqui é um webhook. Que ele basicamente ativa quando a gente move o cliente de um estado a outro estado e ele cria todos os documentos necessários para esse cliente rodar de forma automática. Então, você vê aqui, cada blocozinho desse daqui, ele é um agente de inteligência artificial que vai pegar os dados desse cliente, junto com todas essas planilhas que a gente já tem, do nosso nicho, né? Vai cruzar os dados e criar os documentos necessários, certo? Então, eu não preciso, por exemplo, isso aqui que demoraria talvez 4 horas, 3 horas para alguém fazer, eu não preciso disso, um agente de inteligência faz. Por quê? Porque é a mesma coisa para todo mundo. Então, depois de perceber isso, eu tive uma iluminação. Eu falei, cara, se todos os meus clientes é a mesma coisa, eu literalmente consigo subir o cliente em 20 minutos. Não só isso, não sou nem eu que preciso subir, eu consigo contratar um assistente virtual no Equador que vai fazer esse trabalho para mim, certo? E a inteligência artificial faz o resto, eu tô gastando, tipo assim, $2 por cada cliente em inteligência artificial. Eu vou oferecer o meu serviço de graça e pedir para eles só cobrir o investimento em anúncios, né? Que no caso o meu serviço, ele tem essa parte de anúncios, talvez o seu não esteja, né? Mas eu peço esse investimento em anúncios e agora você vai ver o porquê. Então, Rômulo, como que eu filtro os leads assim, né? Porque, porra, se eu oferecer meu serviço para todo mundo, o que que impede de entrar cliente desqualificado? O que que impede de, tipo, entrar e fazer você perder o seu tempo? É muito simples. Eu peço para eles que eu não vou cobrar, mas eles precisam investir R$ 60 por dia em anúncios. Ou seja, eu falo, olha, cara, você não vai pagar nada pelo meu serviço, tá bom? Uma agência aí vai te cobrar os caralho a quatro, você não vai pagar nada, você só precisa investir R$ 60 por dia. E não só isso, se você não gostar do serviço, você pode parar de investir. Entendeu? Então, se daqui a 3 dias, por exemplo, você não curtiu o serviço, pô, tu gastou R$ 180 só, né? E obviamente todo mundo gosta do serviço, né? Então eles acabam investindo durante até a prova finalizar, né? Que a gente vai ir para isso agora. Então, eu filtro só trabalha comigo quem pode investir R$ 60 por dia. Então, mesmo cobrando, né, digamos, esse filtro, eu passo uma confiança extrema, porque eu tô fazendo de graça. Então, eu tô criando esse compromisso financeiro, eu não vou pegar gente que não tem compromisso, porque ela tá pagando os anúncios, mas eu não vou criar essa desconfiança, porque, olha, eu tô de boa fé fazendo serviço de graça para você, entende? Então, é importante, tá? O teste, ele tem que ser em base a uma KPI importante. O que significa isso? Então, eu ofereci meu teste, ele falou, tá bom, eu vou me comprometer de determinada forma, você cria um compromisso, né, com esse cliente, no meu caso é fazer ele pagar os anúncios, certo? E o teste, ele é em base a uma KPI. Então, o que significa isso? Que eu não vou oferecer 2 semanas de teste pro cara. Né? Eu vou oferecer algo específico, ou seja, teste, por exemplo, até chegar a 3 clientes, ou até chegar a 30 leads, né? Ou até chegar, o que quer que seja, 5 reuniões agendadas no Calendly, qualquer que seja a coisa, tá? Obviamente, né, você precisa ter acesso a essas métricas. Então, por exemplo, como eu tenho acesso a os clientes que chegam? Por quê? Porque eu tenho acesso a todas as transcrições de todos os clientes dos meus clientes, né? Então eu consigo ver, porra, que se o cara fala lá que ele vai ir na consulta, é muito estranho se o cliente chegar e falar para mim, ele não foi. Muito estranho, porque eu tenho acesso às transcrições, eu posso ligar para esse cliente e perguntar, né? Então você tem que ter acesso a isso, tá? Por isso que eu nunca recomendo, por exemplo, você fazer tema de faturamento, né? Porque você não sabe quando o cliente chegar lá na pizzaria quantas pizzas ele vai comprar, né? Por colocar um exemplo simples, né? Então você precisa ter acesso a essas métricas, né? E o resto é simples, o resto é você fazer anúncios, certo? O seu lead ele vai ser ridiculamente barato, por quê? Porque você basicamente está oferecendo algo de graça, né? Então toda a concorrência está oferecendo R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, reunião grátis, os caralho quatro, e você está literalmente chegando no seu anúncio e fala, olha, eu vou te dar de graça essa parada aqui, tu só tem que pagar os anúncios. Seu lead vai ser ridiculamente barato, né?
vai chegar os leads e tu vai iniciar a prova com eles, né? E se o seu serviço for bom, depois que a prova terminar, você vai vender para eles. Então, importante, tá bom, disso daqui é rejeitar todo mundo que queira personalizar o sistema. Então, todo mundo que chegar na prova e falar, mas... Aí você vai ligar para eles, né? Liga para eles, explica o sistema, eles vão falar, mas eu posso rodar essa oferta, ou eu posso rodar com os meus criativos? Você manda tomar no cu. Entendeu? Você explica que o sistema tá validado. Obviamente você não fala vai tomar no cu, né? Mas em outras palavras, você fala. Porque cada cliente personalizado que você pegar, meu amigo, vai dar dor de cabeça. Eu te garanto. E vai aumentar as probabilidades do seu teste dar ruim. Né? Porque o teste só dá bom quando a oferta é validada. Né? Lembra do que a gente falou aqui de input e output? Né? Se eu tenho uma oferta onde eu tive 1 milhão de feedbacks, é muito melhor do que uma oferta que eu não tive feedback. Né? Que é a oferta que o cliente burro quer rodar. Enfim, essa aula aqui tá ficando muito grande. Se vocês quiserem uma parte 2 de como realmente começar a vender, como rodar esses anúncios, como estruturar, por exemplo, os sistemas de onboarding, os sistemas de tracking que eu tenho, comenta aí que eu gravo. Tamo junto. Como para essa porra aqui?